Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a solubilidade das soluções e sobre as curvas de solubilidade. Na última aula, nós aprendemos que uma solução é uma mistura homogênea em que o soluto é o componente em menor quantidade, enquanto que o solvente é o componente em maior quantidade. Assim, se adicionarmos, por exemplo, uma colher de chá de açúcar em um copo de água, estamos preparando uma solução, em que o soluto é o açúcar e o solvente a água. Agora, imagine a seguinte situação. Você e duas amigas, que vamos chamar de Rafaela e Carla, estão realizando um experimento em que o objetivo é determinar se o sal nitrato de potássio é ou não solúvel em água. Para isso, cada um de vocês utiliza um becker contendo 100 ml de água. Você coloca então 10 gramas do sal no becker contendo água, mexe bem a mistura e constata que todo o sal é dissolvido na água, ou seja, você observa que é formada uma mistura homogênea. Você afirma então que o nitrato de potássio é solúvel em água. Carla, por sua vez, adiciona 50 gramas do sal no becker contendo água. Ela mexe bem a mistura e, por mais que ela mexa, ela observa o sal se depositando no fundo do recipiente. Carla afirma então que o nitrato de potássio não é solúvel em água. Já sua amiga Rafaela resolve realizar o experimento de uma forma um pouco diferente. Ela adiciona 50 gramas do sal no becker contendo água e depois esquenta a mistura até aproximadamente 60 graus Celsius. E constata que todo o sal foi dissolvido, ou seja, uma mistura homogênea foi formada. Rafaela afirma então que o nitrato de potássio é sim solúvel em água. E aí, quem está certo? O nitrato de potássio é ou não solúvel em água? Bem, a resposta para essa pergunta é sim, o nitrato de potássio é solúvel em água, mas algumas condições devem ser analisadas. A solubilidade é uma grandeza física que depende, além da natureza do soluto e do solvente, depende também das quantidades utilizadas destes componentes e também da temperatura da mistura. De uma forma geral, podemos dizer que a solubilidade é a massa máxima de um soluto que se dissolve em um dado solvente em uma determinada temperatura. Observe a tabela a seguir. Nessa tabela estão relacionadas a quantidade máxima de nitrato de potássio que se dissolve em 100 ml de água em diferentes temperaturas. Assim, temos que a 20 graus Celsius é possível dissolver até 30 gramas de nitrato de potássio em 100 ml de água. A 30 graus Celsius é possível dissolver até 46 gramas de nitrato de potássio em 100 ml de água e assim por diante. Observe que, neste caso, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade também aumenta. As soluções são comumente classificadas de acordo com a quantidade de soluto que é dissolvida na solução. Considerando ainda as soluções formadas por nitrato de potássio e água, suponha que você adicione 20 gramas deste sal em 100 ml de água e que a temperatura da solução seja igual a 30 graus Celsius. Analisando os dados da tabela de solubilidade, nós podemos constatar que todo o sal adicionado será dissolvido, pois a 30 graus Celsius é possível dissolver até 46 gramas desse sal em 100 ml de água, e a quantidade que você adicionou é menor do que este limite. Nesse tipo de situação, dizemos que a solução formada é uma solução insaturada. Isto porque uma solução insaturada é aquela em que a quantidade de soluto dissolvida é inferior ao valor da solubilidade naquela temperatura. Agora, se adicionássemos exatamente 46 gramas de nitrato de potássio em 100 ml de água a 30 graus Celsius, novamente nós observaríamos que todo o sal seria dissolvido, pois a 30 graus Celsius é possível dissolver até 46 gramas de nitrato de potássio em 100 ml de água. No entanto, neste caso, a solução seria classificada como uma solução saturada. Isto porque uma solução saturada é aquela em que a quantidade de soluto dissolvida é exatamente igual ao valor da solubilidade naquela temperatura. Suponha que adicionássemos agora 60 gramas de nitrato de potássio em 100 ml de água a 30 graus Celsius. Neste caso, teríamos a seguinte situação. 46 gramas do sal seriam dissolvidos e 14 gramas não seriam dissolvidos e se depositariam no fundo do becker. Pois neste caso, nós adicionamos uma quantidade de soluto maior do que a solubilidade nessa temperatura.
Esse tipo de solução é chamada de solução saturada com corpo de fundo. Existe ainda as denominadas soluções supersaturadas. Essas soluções são formadas quando adicionamos uma quantidade de soluto maior do que a solubilidade e não é formado corpo de fundo. Imagine, por exemplo, que adicionássemos 47 gramas de nitrato de potássio em 100 ml de água a 30 graus Celsius. Como já discutimos anteriormente, teríamos neste caso uma solução saturada com corpo de fundo, já que 1 grama do sal não seria dissolvido. Agora, se aumentássemos a temperatura desta solução para 40 graus Celsius, neste caso essa mesma solução passaria agora a ser uma solução insaturada, já que a 40 graus Celsius é possível dissolver até 64 gramas deste sal em 100 ml de água. Porém, se deixássemos esta mesma solução resfriar lentamente até 30 graus Celsius, as 47 gramas do sal continuariam dissolvidas, mesmo que a quantidade de soluto seja maior do que a solubilidade nessa temperatura. E teríamos então agora a formação de uma solução supersaturada. Vale destacar que este tipo de solução é muito instável e qualquer perturbação faz com que a quantidade de soluto que esteja acima do valor da solubilidade precipite, formando novamente o corpo de fundo. Os dados de solubilidade por temperatura podem ser expressos graficamente no que é conhecido como curvas de solubilidade. Vejamos um exemplo. Nessa figura, temos a curva de solubilidade em 100 gramas de água de diferentes sais entre as temperaturas de 0 e 100 graus Celsius. Suponha, por exemplo, que você queira classificar uma solução que contenha 160 gramas de cloreto de cálcio em 200 gramas de água e a 20 graus Celsius como insaturada, saturada ou saturada com corpo de fundo. Analisando o gráfico, nós podemos observar que a 20 graus Celsius, a solubilidade do cloreto de cálcio é de aproximadamente 75 gramas em 100 gramas de água. Podemos então fazer a seguinte relação. Se em 100 gramas de água a quantidade máxima de cloreto de cálcio dissolvida é de 75 gramas, em 200 gramas de água a quantidade máxima de cloreto de cálcio que pode ser dissolvida é igual a. Resolvendo esta regra de 3 simples, encontraremos que a 20 graus Celsius, 200 gramas de água dissolvem no máximo 150 gramas de cloreto de cálcio. Logo, temos que a solução de 160 gramas de cloreto de cálcio em 200 gramas de água a 20 graus Celsius é uma solução saturada com corpo de fundo, já que 150 gramas do sal estarão dissolvidos e 10 gramas não. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também o nosso Instagram, Facebook e TikTok. Então é isso, e até mais!